Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Quando a Elis Regina morreu, eu tinha 15 anos, mas eu lembro bem que foi uma comoção. Milhares de pessoas foram ver o corpo, o velório, o enterro, televisão falando disso bastante. Entrou até pro texto da novela das 8. Eu não tô voando na maionese, não. Sabe quando você tem aquela nítida lembrança de ter ouvido a personagem da Vera Fischer lamentando a perda da Elis? Até porque a novela se chamava Brilhante. Havia uma canção da Elis Regina na trilha, Me Deixas Louca. Se não me engano, canção, tema da personagem da Vera Fischer. Mas enfim, foi um sururu e depois descobriram que ela tinha foi uma overdose, né, de whisky com pó. E me lembro disso e também me lembro de, naquela época, anos 80, a gente aprendia muito de música vendo os clipes do Fantástico, domingo à noite. Eles determinavam, mais ou menos, determinavam que seria sucesso nas rádios nacionais. E eu me lembro, quando passou o clipe de Alô, Alô Marciano, que é da Elis, cantada pela Elis, mas é da Rita Lee, e Vivendo e Aprendendo a Jogar, que era do Guilherme Arantes, eu me lembro do narrador dizendo que a Elis está dando uma guinada na carreira para pegar compositores jovens naquela época, né? Até parece que a Rita Lee era tão jovem, ela era mais ou menos coetânea da Elis, mas eram de universos bem distintos, né? Mas enfim, era a Elis reinventando, sem perder a essência Elis, né? Porque ela é daquele tempo pré-bossa nova e tal. A Elis se reinventando, isso me marcou, sabe? Essas duas coisas, a morte e essa informação de elas se reinventar na carreira. Aí então, como eu assinei a Globoplay e tem lá a minissérie, docu-série, um documentário com série, né? Elis, Viver é Melhor que Sonhar, eu maratonei, de tão interessante que eu achei, uma porrada só, assim. Antes de comentar, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, curtir vídeos. Eu sempre faço resenhas aqui da área cultural, sem ficar com vinheta, nada contra, mas no canal aqui eu começo a falar e falo em frente ao note e acabou. Bom, a Globo, né? Pegou o filme sobre a Elis Regina e inseriu partes documentais e acrescentou cenas. Então a parte do filme, desde que ela chega com o pai dela lá no Rio de Janeiro, em 1964, e tem a Rusguinha com o Tom Jobim e o Vinícius, porque eles eram da turma da Bossa Nova, cantar baixinho, como a Nara Leão e o Barquinho. E a Elis Regina, não, ela era da época do rádio, então ela queria gritar, ela queria cantar. Provou certa, né? Ela fez sucesso assim, chorava no palco, ela era pura emoção. E não tem, né? O filme não mostra as farpas entre ela e a Nara, mas enfim, ela chega lá e até então a morte dela. Tal. Gostei do filme, ele é bem produzido, é super bem atuado, todo mundo tá bem, a paleta de cores, né, ocre, tudo dá mais ou menos a sensação mesmo de que é uma história no passado e tal. Achei bem legal e gostei da inserção documental. Ela não deixou o filme chato, ou a minissérie, né, acabou virando então uma docu-série. Ela não deixou o produto chato e eu achei bastante oportuno, porque assim, então ela chega lá no Rio, num Rio dominado pela Bossa Nova. E aí então tem uns 2 ou 3 apartes documentais com imagens da época, explicando, né, o que era a Bossa Nova, para contextualizar. Tem muita gente que hoje em dia perdeu essa noção, né, da dimensão que foi a Bossa Nova, do ufanismo que a Bossa Nova criou no Brasil, né, um produto brasileiro, vinha do jazz e tal, mas era um produto brasileiro com o nosso desenvolvimento e toda aquela história, sabe assim? Então, volta e meia são colocadas entrevistas, tal. O preço que se paga é que você tem um descompasso de imagens bem grande, né? Porque em termos de qualidade de imagem, para mim isso não me afeta. Eu digo de qualidade de imagem porque o filme é em HD, mas você pega imagens dos anos 60, né?
Só achei estranho, creepy, né? Quando tem alguma das inserções, é a atriz fazendo a Elis Regina no filme, dando uma entrevista, como se fosse já no final da vida dela lá. Final da vida dela, mesmo com 36, mas tudo bem, era o final da vida dela, né? Final dos anos 70 e tal. Como naqueles programas tipo Roda Viva, mas da época. Na TV Cultura tinha um assim. As pessoas ficavam na frente, fumando. Naquela época podia fumar em todo quanto é lugar. E ela fala, eu não sei se aquela entrevista aconteceu, mas eu digo estranho porque no começo eu falei, mas essa Elis, porque eu tava assim, né? Era documentário e filme, documentário e filme. A primeira vez que eu ouvi, nossa, mas isso é Elis dando entrevista? Ah, não, isso é o filme. Né? Mas assim, é tudo muito bem feito. Eu acho que o filme capta bem essa necessidade, como a Elis era esperta no sentido de mudar a carreira sem mudar a alma, vamos dizer assim. E isso pode ter custado caro para ela emocionalmente. Porque assim, tem um pedaço lá que ela fez super sucesso, mas depois veio a Jovem Guarda, então mostra que aquela galerinha, Elis e tal, no começo não gostavam de rock, dos Beatles, depois ela disse que mudou de ideia. E... esperta, né? Ela disse que mudou de ideia, artista pode mudar de ideia. Ok, todo mundo tem essa possibilidade mesmo. Mas aí então tem um pedaço lá, a Jovem Guarda, e depois entra a Tropicália, e tem um pedaço que o cara fala assim pra ela, ó, Elis, a coqueluche do momento é essa cantora aqui. Eles mostram a capa do primeiro LP da Gal Costa, que é a fase psicodélica da Gal. Os 2 álbuns dela de 69, 69 são os meus favoritos da MPB, da música brasileira, assim. E aí ele fica olhando aquilo, e depois ela grava, aí aparece ela cantando na matinê do Cinema Olímpia, que na verdade fazia parte do repertório da Gal. Claro, ela não faz psicodelizado como a Gal, mas a gente percebe, né, como que ela dava uma mudada no estilo, no visual, sem perder a essência, sempre para tentar ficar a mesma. Gostei quando falam lá, a Mia Farrow cortou o cabelo a la garçom, e aí ela parece com o cabelo cortadinho, tá? Ela garçom também. Achei bem legal, tem a parte, claro, pessoal, né, dos casos dela, com casamentos e tal. E no final da vida, segundo essa narrativa, ela não só pessoalmente, né, ela tava com depressão, né, mas também profissionalmente. Então eu imagino que se essas mudanças, mesmo que pequenas, né, esses ajustes que ela tinha que fazer no repertório e tal, não contribuíram também para que ela ficasse mais deprê, né? Afinal de contas, pode ser que ela não estava fazendo o som que ela amaria estar fazendo. Porque no filme fala da gravadora, que as gravadoras só queriam dinheiro, ela só está interessada em cantar. Eu fico imaginando se... Tá? Só não entendi uma coisa, que eu queria que especialistas em Elis me ajudassem. No filme, tem uma hora que a Rita Lee é presa, e a Elis vai lá visitar e tal. Logo depois aparece, então, uma entrevista real, né? A Rita Lee de verdade com a Elis de verdade, com a Marília Gabriela, nem sei. E a Rita fala assim, que bom, foi ótimo receber a tua cartinha lá quando eu estava presa. E eu fiquei, ups, Elis foi visitar a Rita ou ela mandou cartinha para Rita? Eu quero saber. Né? Como eu não sou assim muito conhecedor, eu conheço pouco da vida da Elis. Queria saber se isso aí, como que aconteceu? Ela foi lá visitar ou não? Tá? Mas é uma boa minissérie. Gostei bastante. Tchau.